Fala galera, eu sou a Mione. E bem, vocês devem estar sentindo falta do Michel aqui do meu lado, mas é porque a gente se encontrou na sexta-feira, a gente ia até gravar o vídeo e teve algumas coisas para decidir, mas a gente não conseguiu gravar. E como eu tô com uma série de restrição do médico, o médico me disse para que eu não passasse muitos dias, né, numa semana, tentasse ficar muitos dias com o Michel para manter minha sanidade mental. A gente não pôde gravar junto hoje. Não, gente, brincadeira. É porque a Michel, a gente conversou e a gente tá querendo fazer um novo quadro aqui, onde a gente vai fazer resenhas de vídeos e filmes. Só que, como a gente fala demais, né, acho que vocês já perceberam, e a gente ficou com medo dos vídeos ficarem muito grandes, e a gente teria que ler o livro ao mesmo tempo, ver o filme juntos, etc. Então a gente resolveu fazer essas vídeos, resenhas, cada um faz do livro que leu, separado e tudo mais. Então eu trouxe para vocês um livro que eu terminei de ler exatamente hoje, que é esse aqui, A Garota que Você Deixou para Trás, da Jojo Moyes. Eu não sei como se pronuncia direito o nome dela, eu peço desculpa se eu tiver pronunciado errado. O livro é da editora Intrínseca, tá? E eu peguei esse livro para ler porque, assim, todo mundo falava muito do livro Como Eu Era Antes de Você. Como ele vai virar filme, eu resolvi pegar para ler. Eu gostei bastante, me apaixonei, eu li Depois de Você. E eu resolvi pegar esse também. E esse pra mim foi o melhor, eu amei muito esse livro. A ponto de que, assim, eu dormia, eu tava lendo o livro, aí tipo, ficava acordada até tarde pra continuar lendo, aí eu dormia pensando no livro, sonhava com o livro, e quando acordava, eu demorava pra me tocar da minha realidade, que eu não tava vivendo a história do livro, que eu tava aqui, segura, na minha casinha. Então, o livro é muito bom, eu só senti uma certa dificuldade referente a alguns nomes, porque o livro eles passam em duas épocas. Ele passa em 1916, na França, durante a Primeira Guerra, e nesse período você vai ter os nomes dos franceses e nomes alemães. E depois ele passa em 2000 em Londres, então você também vai ter os nomes ingleses. Então eu confundi um pouco os personagens, mas fora isso ele é muito bom. Se você não tem problema com nomes, você não vai ter problema nenhum com o livro. E basicamente ele conta a história seguinte: Sophie Lefebvre, algo assim, ela era casada com um pintor chamado Edwards, algo se pronuncia mais ou menos assim, e ele foi chamado para lutar na Primeira Guerra. Ele era um artista, e na época que eles se conheceram, assim que eles começaram a ficar juntos, ele pintou um quadro dela muito bonito, pelo qual, assim, ela tem muito orgulho daquele quadro. E aí o que acontece? Quando ele foi para a guerra, ela resolveu ficar com a irmã dela na França, num hotel que era da família dela. E aí ela pendurou esse quadro no hotel, mesmo na época quando os alemães eles ficavam pegando, né, todas as obras de arte e roubando essas obras de arte, ela resolveu deixar lá exposta, porque ela tinha muito orgulho daquele quadro. E aí o que acontece? Como era comum lá, às vezes chegava um comandante e simplesmente se hospedava na casa das pessoas, ou usava o bar, essas coisas assim, para servir a própria família, né, para servir os soldados, etc. Então eles acabam entrando naquele hotel e falam que aquele hotel vai passar a servir o jantar, né, de alguns dos soldados alemães. E aí eles ficam, a Sophie, a irmã dela, a Helene, elas ficam meio perturbadas com isso, mas fazer o quê? Você não vai dizer não para um bando de cara armado, né? E elas resolvem aceitar, não que elas tivessem muita escolha em relação a isso. E aí beleza, quem falou com ela foi o Herr Kommandant, algo assim, não sei também se o nome está errado. E quando ele vai no hotel, ele acaba vendo o quadro dela e ele acha o quadro dela muito lindo e tal. Ele reconhece que a pintura, o tipo da pintura vem de um cara chamado Matisse, que é o cara com quem o Edwards, né, o marido dela, tinha estudado e tal. E ele fica muito encantado com aquele quadro. Mas não é só com o quadro que ele fica encantado. Ele fica encantado também com a própria Sophie, que ela é muito bonita e ela é uma mulher destemida, ela é uma mulher muito corajosa. Só que assim, a Sophie vê ele sempre como inimigo, afinal, tipo, o pessoal dele invadiu o hotel dela e tipo, tá matando, sei lá, os alemães estão matando, né, os familiares de quem ela conhece, provavelmente estão matando o marido dela, então ela fica meio incomodada com isso. Mas ela percebe que ela começa a ver que o Herr Kommandant não é um cara tão mal, ele não é um grande vilão. E aí eu não vou falar muito agora, tá, porque senão eu vou dar spoiler. Mas aí a gente passa para o ano 2000, né, com a Liv Halston, em Londres. Qual a ligação que as duas têm? A Liv, ela, de uma certa forma, ela vem adquirir esse quadro que pertencia a Sophie. Sophie.
ela vem ter esse quadro, né? E ela adora o quadro, adora a pose que a Sophie está, ela adora o jeito, né, que a Sophie olha pra tela, assim. Então, assim, ela meio que se apaixonada por aquela obra, principalmente porque a Liv, ela era casada com um cara, que eu esqueci o nome dele agora, tá, o David. Ela era casada com o David, e o David deu aquele quadro pra ela, entendeu, na lua de mel dos dois. Então, e o David acabou falecendo depois de um tempo, e ela era apaixonada pelo marido dela. Então aquele quadro faz ela lembrar muito do David, da lua de mel deles, dos planos que eles tinham naquela época, que iam viver muitos anos sozinhos, juntos, felizes, etc. E ela tem um grande apego com aquele quadro. Só que aí começa um desenrolar do livro, que assim, eu não posso falar agora, eu vou falar daqui a pouco se você acompanhar comigo essa resenha, né, esse vídeo até o fim. Mas o que acontece? Ele acaba tendo desenrolado a história, que a Sophie não, desculpa, a Liv, ela acaba pesquisando mais sobre a vida da Sophie, ela acaba lendo, ela acaba conhecendo e começa a adorar a Sophie, ela vê como uma mulher corajosa, alguém em quem ela pode se espelhar para conseguir seguir em frente sem o marido. O livro é muito bom, tá? E, assim, é bacana porque você começa a ler o livro. Eu, quando peguei o livro, pelo menos, falei, vai ser um capítulo na visão da Sophie e outro na visão da Liv, né? E aí, beleza, comecei a ler a visão da Sophie, a visão da Sophie, a visão da Sophie, e nada de ver a visão da Liv. Eu já tava assim, tipo, ok, vou ver só a visão da Sophie, porque a sua visão da Sophie tá foda, maravilhosa, entendeu? Você acaba se apaixonando mesmo, se apegando a personagem. E aí, fui lendo. Tem uma coisa que acontece, que assim, você pega, tipo, foda-se onde você tá lendo. Tipo, eu tô lendo, se eu não parar de ler agora e descer do ônibus, eu vou perder a chance da minha vida. Foda-se, você vai perder a chance da sua vida. Porque você quer saber o que vai acontecer com a Sophie. E aí você acaba o capítulo, você fala, foda-se, eu vou ler o próximo capítulo. Virei a página, parte 2. 2000. Aí virei o capítulo, começa nos anos 2000, em Londres. Ou seja, eu vi que eu teria que conhecer toda a história da Liv para poder saber o que aconteceu com a porra da Sophie, entendeu? Então ele é um livro desesperador, que ele te prende mesmo, assim, pra saber o que aconteceu, como seguir em frente, etc. O que aconteceu? Meu Deus, o que aconteceu com a Sophie? Você fica assim meio desesperado, querendo saber o que aconteceu. E aí, beleza, depois do livro começa a fazer essa alternância, um pouco da Sophie, um pouco da Liv. E aí você começa a ler o capítulo da Sophie, né? Vem a parte da Sophie, você vai ler animadamente, tipo, na hora do bam, vamos ver o que vai acontecer nessa parte. Aparece o capítulo da Liv. Aí você fica, puta que pariu, Liv, eu não quero ler sobre você, eu quero ler sobre a porra da Sophie, o que aconteceu com ela. Só que acontece uma porrada de coisa com a Liv também, que aí você vai ler assim, você fica, caralho, o que vai acontecer com a Liv? E aí, pá, muda pro capítulo da Sophie, você fica, puta que pariu, eu não sei qual das duas eu quero ler a Liv, eu quero ler a Sophie, eu quero ler as duas ao mesmo tempo. Foda-se, eu não vou viver, eu vou continuar lendo esse livro até o fim. E foi basicamente o que eu fiz desde que eu peguei esse livro. Eu não faço nada na minha vida, eu não sei ler o livro. Tipo, eu tinha que arrumar meu quarto hoje. Cadê que eu arrumei? Não arrumei, mas eu terminei de ler o livro. Olha que bacana. Então, basicamente é isso. Se você não quer tomar spoiler, se você não leu o livro, para agora, tá? Eu vou criar mais um vídeo pra vocês. Na verdade, eu não vou continuar esse vídeo, não. Eu vou criar mais um vídeo. Quem quiser ver o próximo vídeo vai ser sobre a minha crítica em relação ao livro. E onde eu vou falar spoiler pra caramba, assim, vou falar spoiler do começo ao fim. Então, se vocês quiserem, veja minha próxima. Quem já leu, né, veja minha próxima crítica. E quem não leu e não se importar com spoiler, também lê a próxima crítica. Quem leu, gostou da resenha, vocês vão gostar muito mais do livro, comprem, vale muito a pena ler. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, principalmente se vocês gostam de romance, se vocês gostam de guerra, se vocês gostam de história épica, vocês vão adorar esse daqui. Se vocês gostam de mulheres fortes, vocês vão gostar disso daqui, tá? E logicamente, como a Jojo sempre faz, se você gosta de homens apaixonantes, maravilhosos, aqueles príncipe encantado moderno, lê isso daqui, você vai encontrar muitos dele. Então, galera, até o próximo vídeo e tchau, tchau!